Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a Segundas da Palavra. Eu sou o presbítero Marcelo Zeda e hoje nós vamos estudar o livro de Josué no seu capítulo 5. Se você ainda não conhece, Segundas da Palavra é um estudo que nós fazemos todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui na Igreja Presbiteriana das Américas. E nós estudamos livro por livro, capítulo por capítulo, então é um estudo expositivo das Escrituras e nós temos trabalhado desde o Gênesis e agora nós estamos aqui no livro de Josué, conversando sobre os principais temas, as questões mais importantes e as aplicações que nós podemos tirar desse livro. Antes da gente começar o estudo, eu quero deixar para você aqui o nosso contato, o WhatsApp das Américas, para que você possa já se cadastrar. Se você ainda não é cadastrado, você possa aí mandar um oi para a gente. Anota esse número, 2199-568-1543, é o WhatsApp das Américas. E assim você pode entrar em contato com a gente, fazer o seu cadastro aí para receber os nossos materiais, para receber os nossos conteúdos, as nossas atividades e também para que você possa, através desse canal, encaminhar as suas dúvidas, as suas questões, as suas perguntas, para que nós possamos responder durante aqui o nosso estudo. Então, vamos conversar sobre o livro de Josué, capítulo 5. Esse é o tema do nosso estudo dessa noite. Esse livro, esse capítulo 5 de Josué, nós vamos dividir em 4 partes. A primeira parte, vou fazer uma introdução e vou apresentar o contexto em que o povo de Israel se encontra, após ter cruzado o Jordão. Eles já passaram pelo Jordão e agora eles se encontram ali já na terra de Canaã, de frente à cidade de Jericó. Então, o versículo 1 diz o seguinte, Josué capítulo 5, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Então, a introdução aqui nesse primeiro momento mostra o contexto em que Israel se encontrava para começar esse tempo de batalhas, esse tempo de conquistas da terra de Canaã. Você lembra dos capítulos anteriores, ali, sobretudo o capítulo 4, em que você vai encontrar a travessia do Rio Jordão, você vai encontrar toda essa preparação do povo para que eles possam cruzar o Jordão a seco. Então Deus faz um milagre, Deus faz ali uma manifestação sobrenatural, secando as águas do Rio Jordão, de modo que o povo de Israel passa com o pé enxuto, passa seco. Então você já leu essa parte, você já estudou essa parte conosco. Se não, volta lá, procura aí no canal da Igreja das Américas o estudo que foi ministrado anteriormente, o resumo que o reverendo Homer fez dos capítulos 1 a 4, e você vai pegar então esse contexto que vai nos levar aqui ao capítulo 5. Então, o que é importante lembrar? Que os reis dos amorreus, que estavam do lado ocidental, já o lado que eles tinham atravessado, e os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar. E aí vamos entender esse contexto através do mapa. Então, se você consegue visualizar comigo esse mapa, veja, eu vou marcar aqui para você, olha, eles estavam em Sitim, ok? Eles atravessam aqui o Jordão, então estão marcando aqui em amarelinho para você visualizar comigo aí. Então, eles atravessam o Jordão e agora eles estão no lugar que vai ser chamado de Gilgal. Veja que o Gilgal é muito próximo de Jericó, ok? Gilgal ficava aproximadamente uns 3 quilômetros de Jericó. Quando o texto se refere aos amorreus, você vai perceber o seguinte, olha aqui os amorreus do lado ocidental. Esse lado aqui é o lado ocidental. Então, o versículo 1 faz referência aos amorreus do lado ocidental. Havia amorreus também do outro lado, oriental. Quando ele faz referência aos reis dos cananeus da banda do mar, é esse mar aqui do norte, que é o mar de Quinerete, que na verdade é o mar da Galileia. Então, a referência que você encontra aqui, olha, no texto, os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar. Então, esses reis
aqui, olha, os amorreus aqui embaixo, tá? Para a gente visualizar o contexto no mapa. Os amorreus, veja, aqui foi a travessia do Jordão, eles estavam em Sitim, eles atravessam o Jordão e eles agora vão acampar aqui nesse lugar denominado Gilgal, que vai ser chamado, vai ficar conhecido como Gilgal. Então eles vão acampar nessa região, que está bem perto de Jericó. É a região aqui que fica aí a uns 3 quilômetros aproximadamente de Jericó. Então você percebe pelo mapa, só para a gente visualizar, veja que você tem os amorreus, os jebuseus, que habitavam a região de Jerusalém, os perizeus, os heveus, os girgazeus, são todos aqueles povos mencionados aqui, os queneus, os amalequitas mais ao sul. Então você tem aqui os amorreus da banda oriental, os amorreus aqui também desse lado, os amonitas, diversos povos que são inimigos de Israel. Então, nesse contexto, você percebe o seguinte: Israel atravessa o Jordão, Israel entra na terra prometida, está ali prestes a começar as guerras de conquista e Israel está cercado de inimigos. A realidade, o contexto é esse: Israel está cercado de inimigos que são os habitantes da terra, são os povos pagãos que habitavam essa terra. Mas voltando um pouquinho aqui, no versículo 1, você percebe o seguinte: eles estavam num estado, aqui no estado psicológico muito abatido. Então, sabendo esses reis que Deus havia secado as águas do Jordão, o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, é interessante aqui, até que passamos, significa que o narrador também estava lá, né? O narrador também estava lá. Então, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles. Por quê? Por causa dos filhos de Israel. Então, em que pese Israel estar cercado de diversos povos inimigos que já estavam estabelecidos nessa terra, em cidades fortificadas, como é o caso de Jericó, atravessa o Jordão, logo de cara você tem uma cidade fortificada que é Jericó, conhecido como a cidade das palmeiras. Então, já é um obstáculo muito importante a ser conquistado, o objetivo inicial, fundamental a ser conquistado, que era aquela fortaleza de Jericó. E Israel cercado de inimigos. Mas por causa do milagre de Deus, por causa da ação sobrenatural de Deus, durante toda a caminhada no deserto, e sobretudo nesse momento em que Deus seca o Jordão para que eles possam atravessar, o terror recaiu sobre esses povos. Aqui o texto diz que eles desmaiaram no seu coração, ou seja, eles estavam moralmente muito abatidos por conta do milagre, por conta da operação maravilhosa que Deus havia operado. Então, qual é o contexto inicial aqui de Josué, no versículo 1 que nós acabamos de ler? Israel atravessou o Jordão. Muito bem, Israel já atravessou o Jordão, ou seja, Israel já está na terra prometida. Durante 6 anos haverá a guerra de conquista de Canaã. Agora um detalhe, eles não sabem disso. O povo não sabe quanto tempo vai durar essa guerra. E é interessante, né? A gente não sabe quando a gente vive algum problema, alguma luta, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa luta. A luta pode durar dias, meses, anos. A realidade é que nós não sabemos quanto tempo nós vamos enfrentar determinadas lutas. Mas o fato é que, nesse contexto, Deus estava presente no meio de Israel, Deus estava presente com o seu povo, e isso vai ser evidenciado nesse capítulo 5 por alguns eventos importantíssimos. Ainda no contexto, Israel estava cercado de diversas nações pagãs inimigas, e aí o detalhe, estavam apavoradas. E a quarta questão aqui que nós podemos levantar desse introito é que esse seria o momento mais apropriado para iniciar o ataque. Não é verdade? O inimigo está com a moral baixa. O inimigo, apesar de serem muitos os povos ao redor, estavam atemorizados por conta da operação sobrenatural que Deus havia feito. Mas nesse contexto, veja, segundo esse cenário de moral baixa daqueles adversários, aparentemente esse seria o melhor momento para um ataque.
é o que a doutrina militar chama de aproveitamento do êxito. Quando uma tropa, quando uma força militar consegue uma vitória e ela, assim, ela ganha moral e o inimigo perde moral, perde espaço, perde terreno, é natural que a tropa aproveite esse êxito. O chamado aproveitamento do êxito é o aproveitamento de uma vitória inicial, de uma primeira conquista, para que ele consiga ali arrasar de vez com o inimigo. Mas o que acontece aqui em Josué capítulo 5? Esse seria o momento mais apropriado para iniciar o ataque, mas o que vai acontecer? Vamos aqui à segunda parte do capítulo 5, que fala da circuncisão dos filhos de Israel, a circuncisão dos filhos de Israel. Ou, em outras palavras, a necessidade de preparação espiritual para nos engajarmos nas lutas dessa vida e conquistarmos Canaã. Se você quiser chamar assim também, não tem problema. Então, a parte 2 do capítulo 5 trata da circuncisão dos filhos de Israel. Que situação interessante, né? Deus opera de uma forma tão maravilhosa que ele contraria a lógica humana. A lógica humana diria: Josué, ataque logo, ataque, aproveite o êxito. Josué vai treinar os seus soldados, vai treinar as estratégias de guerra, vai treinar o combate. Mas a palavra de Deus é exatamente o contrário. Josué circuncide os filhos de Israel. E aí você vai entender por que esse momento na história desse povo é importante. Vem comigo, então, aqui no nosso material. Então, a circuncisão dos filhos de Israel. Versículo 2, então aqui, Josué capítulo 5, versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué. Disse quem? O Senhor a Josué. Ou seja, Josué não partiu ali para uma ideia da cabeça dele. Josué não partiu de um conceito próprio ou de uma experiência anterior. Josué ouve a voz de Deus. Disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, facas de pedra, pederneira é pedra, então aquelas pedras que você pode talhar, ficam pontiagudas, facas de pedra, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Peraí, passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Versículo 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote, que vai ser chamado daqui a pouquinho de Gilgal. Gibeate Aralote. Então Josué obedeceu. Josué ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Você pode perguntar, por que era necessária essa circuncisão nesse momento? A explicação vem no texto a seguir. Foi essa razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Então, todos os adultos que saíram do Egito estavam mortos durante a travessia dos 40 anos do deserto. Por quê? Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Então, olha, veja só, quando o povo de Deus sai do Egito, todos os adultos, todos os homens eram circuncidados. Eles foram circuncidados antes da saída do Egito. Isso é importante. Mas você lembra que no caminho houve uma rebelião. Na verdade, houve diversos momentos ali de crises, né, que o povo enfrenta e Moisés é obrigado ali a tomar decisões, medidas e pedir orientação de Deus sempre. Então, aqueles que no deserto, lembra lá da opinião trazida pelos espias, os 10 espias trouxeram uma opinião negativa, 2 trouxeram uma opinião boa sobre a terra, mas você lembra que por conta da incredulidade, eles morreram no deserto, aquela geração morreu no deserto. Então, os jovens que cresceram no deserto, cresceram no deserto e agora estão em Canaã, não foram circuncidados. Ninguém foi circuncidado no deserto.
Isso é interessante, essa informação, porque nesse momento, quando eles chegam na terra, Deus dá essa ordem, que todos sejam circuncidados. E a razão é essa, veja, nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, depois da rebelião no deserto, depois de que houve aquela palavra de Deus, de que aqueles homens não entrariam na terra da promessa, não houve circuncisão. Durante a travessia do deserto, não houve circuncisão. Então era necessário que nesse momento esse evento acontecesse, e você vai saber já já por quê, com mais detalhes. Seguindo um pouco no texto, versículo 6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Então houve ali um juízo de Deus em relação ao seu povo, e aqueles desobedientes, aqueles rebeldes, não entraram na terra. Você já conhece essa história, você já passou ali pelo Êxodo, pelo livro de Números, Deuteronômio, você já conhece esse contexto. Então, aquela geração desobediente pereceu do deserto. Então, essa é a razão da circuncisão, e porque aqueles jovens, aqueles que nasceram no caminho, não foram circuncidados. Versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, ou seja, a nova geração é circuncidada por Josué já na terra de Canaã. Então, na peregrinação do deserto, ninguém foi circuncidado. Porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Agora, o versículo 8. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Ok? Só um detalhe, né? A gente sabe que circuncisão é o corte da pele, né? O prepúcio é cortado. Muitos povos naquela época faziam a circuncisão. Só que o único povo que vinculava a circuncisão a uma aliança com Deus era o povo de Israel. Isso já vinha desde o tempo de Abraão. Você vai recordar comigo esses eventos aí da história, desde o Gênesis, lá do capítulo 17. Então, a circuncisão para um jovem, para um adulto, tinha essa consequência, que era esse abatimento, claro, essa incapacidade física temporária. Olha que situação interessante, né? Eles ficaram no arraial, a 3 quilômetros aproximadamente de Jericó, ou seja, no campo visual do inimigo, e ficaram ali no arraial até que sararam. Quantos dias? Não sei. Quantos dias? Eu não sei dizer, o texto não deixa claro, mas é o tempo daquela recuperação diante de uma cirurgia. É a cirurgia que modernamente as pessoas chamam de fimose. Ele operou a fimose ali. Então, o corte da pele do prepúcio. Imagina, com facas de pederneira, sem anestesia naquele momento. Imagina ali a dor, imagina aquele cenário que eles viveram. Mas eu vou depois conversar um pouco mais sobre esse versículo e tirar algumas conclusões, mas eles ficaram no arraial até que sararam. Ficaram na presença do inimigo até que sararam. Isso mostra a dependência de Deus. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, o lugar do arraial passou a ser chamado Gilgal. Você vai entender por quê. Veja só, a circuncisão aqui tratada nos versículos 2 a 9, significa uma identificação como povo de Deus. E aí você recorda lá de Gênesis capítulo 17, quando Deus fala com Abraão, e ao fazer aliança com Abraão, Deus estabelece como uma marca exterior dessa aliança, como um sinal exterior desta aliança, Deus estabelece a circuncisão. Então, todo macho vai ser circuncidado. Então, como eu disse, muitos povos daquele período, daquela área,
praticavam a circuncisão, mas não com esse aspecto do pacto, com essa vinculação com o pacto. Então isso é interessante porque o povo de Israel, os hebreus, e agora o povo de Israel, é identificado com Deus através da marca da circuncisão. Então a circuncisão significa uma identificação, um sinal externo da sua aliança com Deus. Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal, como um selo da aliança. Então o povo, ao ser circuncidado, entrava na aliança, passava a fazer parte dessa aliança. E o que é mais importante também para nós observarmos? A circuncisão representava que o coração era quebrantado, era convertido a Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo e leia Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Pode abrir aí comigo? Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Vamos abrir? Abra aí a sua Bíblia. Leia comigo. Não vou botar na tela não para você mexer um pouquinho com a Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Achou? Então leia comigo aí. Diz assim, olha: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A mesma ideia é repetida em Jeremias 4:4. Então, a circuncisão do coração era o que importava. Jeremias 4:4. Olha aí comigo, leia o texto comigo também. O que diz aí? Me ajuda aí, me ajuda aí. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, olha que situação interessante, o que a gente precisa observar aqui do texto? A circuncisão era mais do que um simples ritual, uma simples marca corporal. A circuncisão que Deus desejava do seu povo era a circuncisão do coração. E aquele que se submetia ao ato da circuncisão demonstrava que tinha um coração quebrantado, que tinha ali um coração convertido a Deus. E é interessante que no Novo Testamento, não vou entrar em detalhes do Novo Testamento nesse momento, mas se você procurar no Novo Testamento, Paulo muitas vezes nas suas cartas vai fazer referência à verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração. O coração incircunciso é um coração rebelde a Deus. O coração incircunciso é um coração que não tem aliança com Deus. Então, o chamado de Deus para o seu povo é que o seu povo tenha um coração quebrantado, é que o seu povo tenha um coração convertido a Ele, um coração circuncidado. É isso que Deus requer do seu povo, lá no Antigo Testamento e hoje na Nova Aliança. E hoje, no momento em que nós vivemos a Nova Aliança, você não precisa fazer uma circuncisão para se tornar cristão. Aliás, esse foi o erro daqueles judaizantes que atacavam as igrejas da Galácia, e Paulo chamou de insensatos os gálatas. Por quê? Porque eles saíram do evangelho da graça e eles estavam se justificando nas obras da lei. Porque o ensino dos judaizantes lá em Gálatas, se você percebeu o contexto, eles diziam, para que você se torne cristão, primeiro você tem que ser judeu, tem que ser circuncisado, e é claro que a gente está falando de um povo aqui que era de gentios, então eram gentios convertidos, e aqueles judaizantes obrigavam as pessoas, convenciam as pessoas a observar as cerimônias, a lei cerimonial do povo de Israel, lá já no período do Novo Testamento, e dessa maneira desprezando a ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo, o Evangelho, a novidade de vida, a regeneração, a vida cristã. Então, esse era o enfrentamento que Paulo tinha com os judaizantes no Novo Testamento, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe hoje, que não é o tema principal, mas guarda isso, a circuncisão representa que o coração está quebrantado, está convertido a Deus. Na saída do Egito, todos os homens haviam sido circuncidados, mas no caminho se rebelaram contra Deus e o Senhor prometeu que eles não entrariam na terra prometida. A partir desse momento,
o povo parou de ser circuncidado, nós já falamos sobre isso. Outra questão também que vai vir em seguida é que a Páscoa não foi celebrada durante os 40 anos do deserto. É outro aspecto que vem logo depois, na terceira parte aí do capítulo. A Páscoa durante os 40 anos do deserto não foi celebrada. Ok? Então, isso daqui a pouco a gente vai conversar. Mas ainda no tocante à circuncisão, era necessário que o povo se submetesse a essa marca da aliança. Ou seja, aqueles homens, aquela nova geração, precisava reconhecer que eles tinham uma aliança com Deus. E através da circuncisão, eles declaravam que eles eram o povo da aliança. Então, por que era necessária a circuncisão agora? Para lembrar que eles eram propriedade exclusiva de Deus. Para lembrar que a circuncisão fazia parte da aliança com Deus. Para saber que Deus é quem daria a eles vitória e a terra de Canaã. A vitória e a terra de Canaã. Ou seja, a guerra, irmãos, é espiritual. Aqui na passagem da circuncisão, Deus quer mostrar que eles precisam depender dele. Então, por que era necessária a circuncisão? Para lembrar que eles eram propriedade exclusiva de Deus, que eles eram povo de Deus. Segundo, para eles se lembrarem que a circuncisão era parte da aliança com Deus. Então, eles precisavam passar por esse ato, submeter a esse ato. E para que eles saibam também, para que eles soubessem que era Deus que lhes daria a vitória. Não era o estratagema humano, não era a força do braço humano, mas era o poder de Deus que daria àquele povo de Israel a vitória, a entrada em Canaã. Então, isso ensina sobre dependência de Deus também. Avançando um pouquinho mais, as facas de pederneira. Por que de pederneira? Não tem nenhum mistério nisso não, tá? Talvez não houvesse facas de metal suficientes para todos os homens. Imagina, né? Milhares, centenas de milhares ali a serem circuncidados naquele momento. Não havia facas de metal. Naquele tempo já havia o uso do metal, mas não era suficiente, então, facas de pederneira. E, mais uma vez, para mostrar também aqui a ação de Deus, a dependência de Deus. O arraial ficava a cerca de 3 quilômetros de Jericó, ou seja, no visual do inimigo. Isso me faz lembrar o Salmo 23. Lembra do Salmo 23? Quando o salmista diz assim, olha, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, a presença do inimigo, o perigo real, o enfrentamento, a guerra espiritual que aquele povo estava enfrentando e haveria de enfrentar na terra de Canaã, naquele momento, essa proximidade do inimigo e do perigo demonstra aqui a ação de Deus, o cuidado de Deus. Por isso que eu remeto ao Salmo 23, Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Deus unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda, Ele supre as nossas necessidades, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos dá a vitória. E por fim, Gilgal. Gilgal, aquele lugar ficou conhecido como Gilgal. Gilgal significa rolar. Interessante, né? Rolar. Pode ter duas aplicações aqui. Rolar no sentido do corte da circuncisão, um círculo, pederneiras. Rolar, então, no sentido de cortar ali o círculo, aquele corte circular. E segundo, rolar também tem a ver com remover, porque a palavra hoje removi, quando o texto diz hoje removi, também pode significar rolei. A tradução pode ser hoje rolei o opróbrio, hoje removi, hoje rolei o opróbrio, a vergonha que vocês tinham por serem escravos no Egito. É interessante porque, você veja só, eles saíram do Egito, houve as pragas do Egito, houve toda aquela ação sobrenatural de Deus, mas esse povo passa 40 anos no deserto. Apesar de toda a fama, de toda a narrativa que isso leva aos povos em redor, havia uma torcida contra. É certo que havia uma torcida contra. As pessoas deviam dizer assim, esses escravos vão nadar, nadar e morrer na praia, usando as expressões atuais. Vão nadar, nadar e morrer na praia. Então, no dia em que eles entram em Canaã, no dia em que eles são circuncidados, Deus remove a vergonha
da escravidão. Deus remove o opróbrio do Egito. Isso é para ficar marcado na memória desse povo, para mostrar o seguinte: chegamos até aqui porque a boa mão do Senhor nos trouxe. Vamos prosseguir daqui diante como povo de Deus, o povo da aliança, porque o Senhor irá conosco. E nesse ato, Deus evidencia Então, remove o opróbrio do pecado. Deus remove a vergonha do nosso passado de pecado. Ficou lá no Egito. E você tem a capacidade hoje, em Deus, de viver uma nova vida, de ser uma nova criatura. Isso é um milagre, isso é uma bênção. E Deus remove a vergonha, o opróbrio das nossas vidas, no momento em que nós fazemos parte da sua aliança. Então, o batismo hoje, na nova aliança, é a circuncisão. Você não precisa ser circuncidado, mas na nova aliança, a circuncisão, entre aspas, é o batismo, que representa o lavar regenerador feito pelo Espírito Santo. O nosso coração precisa ser circuncidado. Hoje nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós somos o povo da aliança. E o povo da aliança tem que caminhar dessa maneira, como povo da aliança. Na sequência do texto, nós temos a terceira parte do capítulo 5, que é a celebração da Páscoa. Então, aqui nós temos, nesse terceiro momento, a celebração da Páscoa. O versículo 10 diz o seguinte: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, aqui na presença do inimigo, nas campinas de Jericó. Estando acampados em Gilgal, ou seja, Deus removeu a vergonha, eles celebram a primeira Páscoa. Eles celebram aquilo que há 40 anos eles não faziam. A última Páscoa havia sido celebrada lá, você vai lembrar de Êxodo, lá no momento em que, naquela última noite, no Egito, na passagem ali em que o anjo da morte passa e aquela última praga da morte dos primogênitos e o povo de Deus é poupado, porque nos umbrais das portas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que já representava o sangue de Cristo, faz com que passasse sobre eles o espírito de morte. Então, naquela experiência, 40 anos atrás, foi a última celebração da Páscoa. Agora, já em Canaã, já tendo entrado na terra, cruzado o Jordão, eles celebram a primeira Páscoa na terra prometida. E diz aqui o texto, que comeram do fruto da terra, no dia seguinte, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. Olha o versículo 12, vai dizer aqui para frente. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, duas questões importantes aqui. Primeiro, eles celebraram a primeira Páscoa. Lembra que a Páscoa representa a libertação do povo do Egito. 40 anos atrás, claro que aquela geração nova não lembra dessa experiência ou não passou por essa experiência, mas há 40 anos atrás eles haviam celebrado a Páscoa, a primeira Páscoa. E agora a primeira Páscoa na terra prometida, na terra que Deus havia prometido, a terra que mana leite e mel. Então, a Páscoa representa a libertação do povo de Deus. Veja que interessante, primeiro eles foram circuncidados. Deus remove o opróbrio, Deus remove a vergonha da escravidão do Egito. E agora, como povo livre, eles podem celebrar a Páscoa do Senhor, a primeira Páscoa na terra prometida. O povo está em comunhão com Deus. O povo está em comunhão com Deus. A presença de Deus está no arraial. Que bênção! Hoje, né, a nossa Páscoa hoje é a ceia do Senhor. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós temos ali nossa ceia não é um memorial tão somente, mas a nossa ceia
é a presença do Senhor. O Senhor está presente na ceia, o Senhor está presente na mesa conosco. Então, quando nós nos alimentamos do Senhor, nós somos fortificados, nós somos alimentados espiritualmente. Olha que questão interessante, trazendo para os nossos dias atuais, nós como presbiterianos entendemos que há duas ordenanças, dois sacramentos, o batismo e a ceia. O batismo era a circuncisão e hoje nós praticamos esse sinal exterior da aliança. E a ceia do Senhor, que era a Páscoa do Antigo Testamento. Não, Marcelo, quer dizer que você está abolindo a Páscoa? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que no calendário do ano, existe a Páscoa, a gente fala sobre Páscoa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a ceia do Senhor, o momento em que nós celebramos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, é esse momento em que nós celebramos a libertação, celebramos a comunhão com Deus, celebramos a presença de Deus e nos alimentamos. São meios de graça em que nós, ao tomarmos parte da mesa do Senhor, nós somos alimentados espiritualmente. E Deus está presente na ceia, o Senhor está presente na ceia. Assim como estava presente também lá na celebração da ceia com Israel, na entrada ali, nos primeiros momentos na terra de Canaã. Agora, olha que curioso o versículo 12. Leia comigo o versículo 12. No dia imediato, depois que comeram o do produto da terra, cessou o maná. Então, veja, eles tomaram a ceia, fizeram a primeira ceia, no caso, fizeram ali a primeira Páscoa, e eles comeram do fruto da terra. É interessante que você pode destacar dessa experiência que eles começaram a usufruir, começaram a gozar das bênçãos da terra prometida. E no versículo 12, ele diz que comeram do produto da terra e cessou o maná. Interessante, né? O maná foi dado até esse momento em que eles entraram na terra prometida. Então, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra e não tiveram, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. O que isso nos ensina, né? Pela primeira vez eles comeram o fruto da terra e eles tiveram uma pequena amostra da abundância da terra. Pela primeira vez não houve maná. O que Deus está dizendo para eles? Agora é com vocês. Mas veja, o maná é um milagre. O maná no deserto, Deus alimentou o povo aquele tempo todo com o maná. Ele fez descer pão do céu ali para que eles se alimentassem durante a travessia. Quando eles entram na terra, não há mais necessidade do maná. Significa que agora o povo vai lutar, o povo vai conquistar e o povo vai plantar, colher do fruto da terra. Ou seja, o povo vai gozar das bênçãos da terra prometida. O que é importante isso para a gente? Ainda que a cessação do maná, né, a interrupção do fornecimento do maná, evidencia que agora eles vão ter que conquistar o alimento, vão ter que lutar pelo alimento. Ao mesmo tempo, Deus mostra que a dependência dele continua. Ou seja, na nossa vida, Deus faz milagres. Na nossa vida, Deus opera o sobrenatural. Eu creio nisso. Na nossa vida, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que eu posso fazer e você pode fazer, Deus não faz. Você entende isso? Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Ele faz o impossível. Agora, existem coisas que eu e você podemos fazer. Existem atitudes, posturas que nós devemos adotar. Deus está dizendo, continue dependendo de mim, mas agora é contigo. Vá adiante, lute, conquiste, vá, plante, colha, se alimente do fruto da terra, das bênçãos que a terra prometida oferece. Mas aquilo era só um pequeno vislumbre, porque a terra era muito mais ampla do que aquele espaço ali que eles usufruíram dos frutos da terra. Então, Deus encoraja o seu povo a prosseguir e conquistar Jerusalém. Deus dá só um gostinho. Olha como é que o fruto da terra é abençoado. Então, vão em frente, marchem, conquistem,
produzam. É essa a vontade de Deus para nós. Deus nos chama para isso. E sempre lembrando, na dependência dele, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. A Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão para nós fazermos, devemos fazer conforme as nossas forças, mas confiando na dependência, confiando na ação da mão poderosa de Deus a nosso favor. Essa é a bênção, esse é o caminho proposto para o povo e para nós também. Então, Deus encoraja o povo a prosseguir para conquistar Jerusalém. Vamos à quarta parte aqui do capítulo 5, quando Deus aparece a Josué. Então, na parte final, o Josué tem uma experiência maravilhosa, né, de encontrar-se ali com o Senhor. Versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Na sequência, respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Se ele adorou é porque era o Senhor mesmo. E que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Olha, irmãos, que encontro maravilhoso. Que momento, né, esplêndido da vida de Josué. Ele já tinha experimentado muitas coisas com Deus. E ele estava já na terra, já ali de frente para Jericó. E ele levanta os olhos e encontra alguém, um homem, né? Ele descreve como um homem que estava de pé diante dele e trazia nas mãos uma espada nua, uma espada desembainhada, pronta para o combate. E Josué, entendo que Josué, ele era tão guerreiro que ele já vai com a faca no dente. E pergunta, né? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Eu acho que Josué também já saca a espada ali e está pronto para o combate, está pronto para enfrentar se ele fosse o inimigo. Então é por isso a pergunta naquele momento: você é nosso ou você é dos nossos inimigos? Naquele encontro, né? Aquela surpresa. E ele responde: Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué se prostra e o adora, e ele pergunta o que o Senhor tem a dizer para ele. E aqui a resposta é: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e Josué obedece. O que a gente aprende desse trecho aqui? Deus aparece a Josué e o encoraja, confirmando que vai seguir com ele na conquista. Irmãos, essa aparição aqui, essa manifestação de Deus para Josué, é maravilhosa, porque Josué foi obediente à voz de Deus. Josué obedeceu o comando de Deus. Então Deus aparece para ele, aqui na forma do príncipe do exército do Senhor, e ele encoraja Josué para a batalha. A experiência que Josué tem com aquele homem com a espada ali desembainhada, a espada nua, a experiência da presença de Deus com Josué. E Josué ele tem mais uma vez o reforço, a convicção de que o Senhor peleja por ele, de que o Senhor luta por ele, de que o Senhor vai adiante dele, de que o Senhor vai com ele nas batalhas, vai com ele ali para a conquista da terra de Canaã. Então, Deus se apresenta a Josué, Deus aparece a Josué e o encoraja, demonstrando que a sua presença estará sempre com ele nas batalhas. O que eu observo também desse texto é que Josué está de prontidão. Isso me faz lembrar aqui Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê?
para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Reforça essa parte final. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, eu gosto dessa prontidão de Josué. E a palavra de Deus mostra que nós devemos estar prontos. A palavra de Deus mostra que nós devemos estar de prontidão. Efésios capítulo 6, aí a partir do versículo 10, você pode fazer a leitura do texto em casa aí na continuação, fala da armadura de Deus, fala da espada do Espírito, do escudo da fé, do capacete da salvação. Fala dessa preparação que nós precisamos ter para enfrentarmos as batalhas espirituais. Você precisa estar pronto, eu preciso estar pronto para nós vencermos as ciladas do inimigo, para nós vencermos no dia mau. E existem dias maus, muitos. Se nós não estivermos prontos, revestidos com a armadura de Deus, nós estaremos vulneráveis, nós estaremos enfraquecidos. Mas a partir do momento em que nós entendemos isso e nos revestimos da armadura de Deus, nós temos condições de resistir no dia mau e depois de ter feito tudo isso, permanecer inabaláveis. Essa é a vontade de Deus para nós. Assim como Josué estava de prontidão, Deus também requer de nós essa prontidão. Deus também nos chama a esse estado de prontidão espiritual, a estarmos acordados, despertados, revestidos de toda a armadura de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós hoje. Então, essa atitude de Josué, com a faca no dente, me faz lembrar que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é espiritual. Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade e nós devemos permanecer firmes. Aqui Paulo diz: fortalecei-vos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Josué deseja ouvir a voz de Deus. Se você lembrar do texto, ele pergunta: o que diz o meu Senhor ao seu servo? Quando nós encontramos com Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O nosso coração tem que estar pronto, quebrantado, desejoso de ouvir a voz de Deus. E ele pergunta: o que o Senhor tem a me dizer? Isso faz parte da nossa vida também. O que o Senhor tem a me dizer através da sua palavra? O que o Senhor tem a me responder através da oração? O que o Senhor quer falar comigo agora? O que o Senhor quer me dizer hoje? O que me diz o Senhor, o meu Senhor é o seu servo? Então Josué estava pronto para ouvir a voz de Deus. E vem a resposta: descalça as sandálias. Isso aqui me faz lembrar aquele momento de Moisés, né? E Josué obedece à voz de Deus. Josué assim o fez. Então Josué obedece prontamente à voz de Deus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, obedeça aquilo que Deus diz para você. Josué obedeceu, ele fez assim. Ele descalçou as sandálias porque ele estava num lugar santo, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Finalizando aqui o nosso estudo, algumas aplicações finais para nós concluirmos. Então, primeira aplicação, a preparação espiritual para enfrentarmos as batalhas espirituais. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos de uma preparação espiritual para enfrentarmos as batalhas espirituais. Nós precisamos da circuncisão do coração. Nós precisamos nos nutrir de Deus, da sua presença. E aí você lembra do batismo e lembra da ceia do Senhor. Você lembra da circuncisão e você lembra da Páscoa. Então, nós precisamos nos preparar para as batalhas espirituais. Essa preparação é espiritual. Segunda aplicação,
Nós somos filhos de Deus e já estamos gozando das alegrias do reino de Deus. Veja, eles usufruíram ali dos primeiros frutos da terra. Naquele ano, eles já gozaram dos frutos da terra. Mas aquilo era um pequeno vislumbre. Aquilo era um pequeno vislumbre do que havia de acontecer ainda, da bênção que haveria de vir ainda na vida deles. Então, trazendo para nós essa realidade hoje, você, desde já, pode usufruir, pode gozar das bênçãos do reino de Deus. Mas saiba de uma coisa, tudo isso que a gente já pode gozar desde já, no reino de Deus, as bênçãos espirituais, né? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você já pode usufruir dessas bênçãos espirituais, estando em comunhão com Deus, mas nunca perca de visão o eterno, nunca perca de visão a Canaã que há de ser conquistada, a Canaã celestial para onde nós caminhamos até o dia que o Senhor venha buscar a sua igreja. Terceira aplicação, Deus está presente nas nossas vidas e marcha conosco na conquista de Canaã. Deus está presente nas nossas vidas e marcha conosco na conquista de Canaã. Então, quero dizer, com essa última aplicação, tirando aqui do texto de Josué capítulo 5, que o Senhor está presente. Apesar dos inimigos ao redor, apesar de muitas vezes nós nos sentirmos cercados, apesar de muitas vezes nós estarmos no visual do inimigo, ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele está presente, ele unge a nossa cabeça com óleo, ele faz transbordar o nosso cálice. O Senhor está presente. O Senhor está presente na sua vida e na minha vida. E ele vai conosco na conquista. Ele vai conosco nessa conquista de Canaã. Então não tema, não se assombre. Voltando lá no início de Josué, não tema, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Não tema, não se espante. Tão somente cumpre a vontade do Senhor. Tão somente faz aquilo que o Senhor deseja de nós. Essa palavra de Deus que eu tenho para hoje, essa é a aplicação que eu tenho aqui para trazer para a minha vida e para a sua vida no livro de Josué, capítulo 5. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração mais e mais nessa noite e nos próximos dias, durante toda a nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua vida, que o Senhor seja conosco. Nesses tempos tão difíceis de trevas, que o Senhor seja conosco, que a presença de Deus esteja conosco, porque nós somos o povo da aliança, porque nós somos o povo de Deus, nós somos chamados por Deus e somos o povo do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Até o nosso próximo estudo aqui nas Segundas da Palavra, assim, quando Deus nos permitir. Um abraço, fiquem na paz.